Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Viva Alexandre! Viva Ruben, bem-vindo! Essas férias, visto que já não falávamos desde novembro de 2021, não é? O Fogo e Fúria está de volta. Outro mundo. Outro mundo aconteceu, mas os impasses às vezes parece que são os mesmos. Neste momento o que se passa nos Estados Unidos é uma paralisação total da Câmara dos Representantes, porque não há um speaker que consiga reunir um consenso maioritário. O que é que se está a passar ao certo para, neste momento, termos este impasse? Isto aconteceu porque o líder da Câmara dos Representantes, que habitualmente é eleito ou é designado pelo partido que está em maioria e depois é eleito por toda a Câmara dos Representantes, obviamente com os votos da maioria, desse partido na maioria. Vamos relembrar que o partido na maioria é o Partido Republicano. É o Partido Republicano, que em janeiro elegeu o seu candidato a líder, que era o Kevin McCarthy, que depois foi sujeito a uma votação na Câmara dos Representantes, e já aí começamos a ver as divisões internas no Partido Republicano na atual sessão legislativa, porque o Kevin McCarthy só foi eleito ao fim de 15 rondas de votação, algo que já não acontecia há mais de 100 anos, para termos uma ideia. E ele demorou teve de ser submetido a 15 rondas de votação porque foi alvo de uma pressão de uma ala mais à direita do Partido Republicano, da bancada do Partido Republicano na Câmara dos Representantes, que lhe exigiu várias concessões, porque o McCarthy, sendo um conservador, não era visto como tão da linha do Donald Trump, por exemplo, não é? Uma pessoa mais do establishment do partido. Uma das concessões que ele fez a essa ala mais radical para poder ser eleito líder da Câmara dos Representantes, ou speaker, como se diz nos Estados Unidos, foi permitir que qualquer congressista da Câmara dos Representantes, apenas um, pudesse convocar uma moção de censura ao líder. Na sessão legislativa anterior era preciso um grande consenso num partido para se poder convocar uma moção de censura ao líder. Passou a ser possível apenas com um congressista. Portanto, o Kevin McCarthy, 9 meses depois, no início de outubro, veio a ser derrubado pela convocação de uma moção de censura por apenas um congressista republicano, dessa ala mais à direita, que depois a moção foi aprovada com 8 votos desta ala mais à direita e com os votos do Partido Democrata. Portanto, ele foi afastado. Neste momento, o que nós temos é um cenário em que os republicanos não se entendem e, no fundo, não há speaker eleito, com todas as consequências, que são muitas. Em primeiro lugar, Alexandre, quais é que são essas consequências? E em segundo lugar, o que é que o Partido Republicano está a tentar fazer para conseguir eleger um speaker? Ou se neste momento já nem sequer se está a esforçar para encontrar um nome que seja minimamente consensual entre os congressistas? Pois, essas profundas divisões no Partido Republicano, obviamente que também existem divisões no Partido Democrata, mas elas não são tão evidentes e não levam essas várias fações, principalmente uma ala mais progressista, a praticamente fazer refém os seus líderes partidários em troca de concessões. No Partido Republicano isso tem sido evidente, e desde 3 de outubro, desde a saída do Kevin McCarthy, o Partido Republicano teve então a responsabilidade de escolher outro candidato a speaker para o substituir, e todas essas rivalidades ficaram novamente patentes. Inclusivamente nos Estados Unidos diz que os próprios congressistas republicanos referem-se a estas fações como as 5 famílias, numa referência às 5 famílias da máfia de Nova Iorque, e vai desde uma ala muito mais à direita do que os republicanos mais tradicionais, até ao chamado establishment, não é? Os partidos ou as figuras que foram muito afetadas pela eleição de Donald Trump e pelo movimento que apoia o Donald Trump. Desde 3 de outubro, portanto, nas últimas 3 semanas, a Câmara dos Representantes não tem speaker, o que quer dizer que não pode levar a votos nenhuma proposta legislativa, incluindo a aprovação, por exemplo, dos pacotes de ajuda de assistência militar à Ucrânia e Israel, e não pode fazer absolutamente mais nada no
no campo legislativo. Ora, eu já perdi a conta, mas já são quatro as tentativas para eleger um speaker. Da primeira tentativa, porque tradicionalmente quando sai um líder da Câmara dos Representantes, normalmente no fim de uma sessão legislativa, depois é preciso eleger outro a seguir. Se esse líder não se candidata a um novo mandato, começa-se à procura de um candidato ainda no topo de hierarquia do partido que está em maioria, neste caso o Partido Republicano. Depois do Kevin McCarthy, que era o primeiro, houve uma votação interna entre um número 2 do Partido Republicano, que era o Steve Scalise, e um outro candidato, o Jim Jordan, que é o candidato preferido desta ala mais à direita. Ele foi um dos fundadores da bancada mais à direita do partido, o House Freedom Caucus, e quis também disputar a eleição para líder da Câmara dos Representantes. Nessa primeira votação interna, o Scalise venceu, mas por pouca margem. No entanto, neste tipo de votações, quando um candidato é eleito ou escolhido pela sua própria bancada, depois, tradicionalmente, tem o apoio de toda a bancada na votação geral. Não aconteceu desta vez. Os apoiantes de Jim Jordan insistiram que não iam votar no Steve Scalise numa votação geral e, portanto, ele também não teria o apoio necessário para ser eleito líder da Câmara dos Representantes. Na sequência desta tomada de posição, o Scalise abandonou a corrida, ficou só o Jim Jordan. Só que o Jim Jordan também depois foi tentar ser eleito numa votação geral na Câmara dos Representantes e foi sempre travado por um outro grupo destas fações republicanas, de republicanos mais moderados, que não queriam ter como líder o Jim Jordan, que é um elemento radical, um fervoroso apoiante de Trump, que depois poderia prejudicá-los nas eleições, nos seus círculos eleitorais, que não são assim tão à direita, não é, como o Jim Jordan. O Jim Jordan também acabou por desistir, não tinha hipótese de ser eleito. Agora, nos últimos dias, houve uma nova eleição com 9 candidatos. Saiu um, que era o Tom Emmer, que era o número 3 do Partido Republicano, só que como também o Tom Emmer não é visto como um fervoroso apoiante do Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos veio dizer publicamente que achava que ele não devia ser o speaker, portanto também não teve votos suficientes para ser eleito na sua bancada. Passou-se agora a um quarto candidato, que neste momento, hoje que estamos a gravar, na quarta-feira, vai ser submetido a uma votação geral na Câmara dos Representantes, mas também não é provável que venha a ser aprovado porque continua a haver um certo número de congressistas republicanos que não o apoia. Isto acontece porque a maioria do Partido Republicano é muito curta em relação ao Partido Democrata e, na prática, em qualquer votação, incluindo para a eleição de líder da Câmara dos Representantes, o Partido Republicano só pode perder 4 votos na sua bancada, se quiser fazer aprovar a sua proposta de lei ou a eleição de um speaker. Como há mais do que 4 republicanos, de uma ou de outra facção, que impedem a eleição dos vários candidatos que se têm apresentado, isto está aqui num impasse que dificilmente se vai resolver nos próximos dias. Mas eu imagino que este impasse não esteja propriamente a preocupar muito o eleitorado tradicional do Partido Republicano, ou estou enganado? Está a afetar, há sempre uma pressão, mas o que nós estamos a assistir neste momento é uma divisão interna no Partido Republicano. Já começou antes de Donald Trump, mas ficou mais visível com a eleição de Donald Trump, uma divisão muito mais em linhas identitárias e culturais do que propriamente ou unicamente económicas, embora o aspecto económico esteja sempre em causa, mas neste momento o posicionamento em relação a questões como o aborto, sei lá, até coisas simples como quando um jogador se ajoelha durante o hino, são vistas como questões quase existenciais para uma certa parte do eleitorado que se identifica neste momento com o Partido Republicano e que tem feito com que a bancada do Partido Republicano, principalmente nesta sessão legislativa, se mantenha minimamente unida, apesar de estar em maioria, para aprovar determinadas propostas de lei. Por exemplo, o Kevin McCarthy foi muito pressionado durante os 9 meses da sua liderança para aceitar introduzir nas propostas que ia levar à votação questões muito próximas deste eleitorado mais à direita que nunca seriam aprovadas. Por exemplo, se há uma proposta de lei
sobre financiamento do Pentágono, por exemplo, mas que por pressão desta ala mais à direita do Partido Republicano tem lá uma cláusula que exige que o Pentágono deixe de financiar viagens de militares para terem acesso ao aborto noutro estado, porque eles estão estacionados num estado em que o aborto é proibido, por exemplo, o Kevin McCarthy ou outro qualquer líder fica entre a espada e a parede. Se não põe esta cláusula na proposta que vai levar a votos, perde o apoio desta minoria mais radical e não consegue aprovar nada, nem consegue ter liderança na sua bancada. Se põe esta cláusula, depois vai pôr a votação a proposta geral e ela é chumbada porque não há apoio na totalidade do Partido Republicano e o Partido Democrata está completamente contra este tipo de propostas ultraconservadoras. Isto tem acontecido em várias propostas ao longo deste ano na bancada do Partido Republicano e na prática faz com que a maioria do Partido Republicano não esteja a governar, não consiga governar por culpa própria, por divisões internas no seu partido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Isto em situação limite, o impasse pode prolongar-se até às próximas eleições daqui a um ano. Ou esse cenário parece para já inviável, já que mais tarde ou mais cedo terá de haver um acordo? Sim, em princípio haverá um acordo. A questão aqui é que não se vê neste momento que candidato. Nós temos que recordar que os principais líderes do partido já foram a votos, já foram candidatos e não conseguiram reunir os votos mínimos necessários, que são 217, sendo que o Partido Republicano tem 221. Um candidato a líder da Câmara dos Representantes, quando vai a votos na Câmara dos Representantes, tem de receber pelo menos 217 votos para ser eleito. O Partido Republicano tem 221, mas por causa destas divisões internas, os seus candidatos nunca chegam a ter 217 e, portanto, não são aprovados como líderes da Câmara dos Representantes. E não se vê neste momento que candidato é que pode ter estes 217 votos se os outros mais importantes, não é? Porque depois começam a escolher congressistas que não são tão influentes, que não têm um passado de angariação de fundos e de ajudar os outros congressistas, portanto não formaram estas relações e estas ligações de lealdade ao longo dos anos. Também não se vê como é que eles serão eleitos. Há aqui uma alternativa que é, neste momento a Câmara dos Representantes funciona com um speaker interino, que ele não tem poderes para levar a votos propostas de lei, não há nada que se pareça, segundo uma regra aprovada na sequência dos atentados terroristas de 2001 nos Estados Unidos. A partir dessa altura, os líderes eleitos, normalmente nos inícios das eleições legislativas, os líderes das câmaras de representantes, escrevem lá num papelinho uma série de nomes por ordem, que essas pessoas depois poderão ser nomeadas speakers interinos se acontecer alguma coisa ao líder eleito, não é? Por causa da eventualidade de um ataque terrorista, seja o que for. Só que essa regra, quando foi aprovada, diz que o líder interino não pode fazer qualquer tipo de trabalho legislativo e só está responsável pela eleição do próximo líder. Também, como qualquer coisa que acontece na Câmara dos Representantes e no Senado também, todas estas regras podem ser alteradas por uma maioria da Câmara dos Representantes. Portanto, se uma maioria de republicanos quiser que o speaker interino atualmente passe a ter poderes semelhantes aos de um speaker eleito, eles podem fazê-lo. O problema, mais uma vez, é a profunda divisão no Partido Republicano, que há muitos congressistas que não querem que este speaker interino, que é republicano, tenha os poderes totais de um líder eleito, porque acham que isso abre um precedente grave em relação à democracia e à gestão do Congresso, por mil e uma razões, porque estão a insistir nestas divisões para se mostrarem aos seus eleitores como os verdadeiros republicanos puros e conservadores puros, seja por que razão for, eles não querem, também não há votos suficientes para que o líder interino passe a ter poderes de um líder eleito. A questão é que quanto mais tempo passa, já vamos em 3 semanas, em meados de novembro vai ter de ser aprovado ou renovado um orçamento temporário para poder manter em funcionamento o governo dos Estados Unidos. Temos a questão da assistência a Israel e à Ucrânia. Portanto, isso pode
levar os eleitores a pressionarem os seus congressistas e a aprovarem uma proposta para que este líder interino possa gerir a Câmara dos Representantes de uma forma com mais poderes até à eleição do próximo líder eleito. A questão aqui é que, e só para terminar, seja o líder interino, seja um líder eleito nos próximos dias ou até hoje, esse novo líder vai ter os mesmos problemas quando chegar à hora da discussão sobre, por exemplo, a renovação do orçamento temporário, que foi o facto de o Kevin McCarthy, o outro líder, ter conseguido aprovar um orçamento temporário com os votos do Partido Democrata, porque tinha oposição interna, que levou ao seu afastamento. Portanto, quando chegarmos ao dia da renovação desse orçamento temporário, o líder que estiver na altura vai ter os mesmos problemas, vai ter de decidir se quer aprovar ou estender mais uma vez o orçamento temporário com os votos do Partido Democrata, porque só com os republicanos não vai conseguir, e se fizer isso, se calhar vai ser derrubado novamente por uma moção de censura interna. Se não o fizer, por outro lado, vai contribuir para a paralisação do governo americano. Portanto, não se vê como é que esta situação se vai resolver, mesmo que se resolva a eleição do líder da Câmara dos Representantes. Falta pouco mais de um ano também para as eleições presidenciais nos Estados Unidos e vamos estar muito atentos também ao que se vai passar ao longo deste ano. Alexandre, foi um prazer este regresso. Um forte abraço. Então daqui a 15 dias, não é? Até daqui a 15 dias. Cá estaremos. Esperemos que já com um líder eleito. Esperemos, vamos ver. Um abraço. O público fica no ouvido.